Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo Entre Fórmulas. Sim, assistindo. Esse momento veio aí. Estamos aqui estreando o nosso canal no YouTube. Já tem live no canal, eu sei disso que já teve. Mas agora é o primeiro vídeo, vamos dizer assim, mais trabalhado. Se você caiu de paraquedas aqui no Entre Fórmulas, nós somos um site e podcast que a gente tem um foco em Fórmula 1 e Fórmula E. Um foco maior, confesso que a gente dá um foco maior na Fórmula E, a gente tem uma atenção maior para essa categoria justamente por não ter muitos lugares que dão um foco maior na Fórmula E, mas você vai encontrar bastante coisa sobre a Fórmula 1 também no nosso podcast. Antes de tudo, eu gostaria de pedir desculpas para vocês, porque a minha ideia era fazer um vídeo com uma qualidade muito melhor. Eu tinha uma outra câmera aqui, estava usando ela, mas não estava dando certo, estava dando um monte de problema. E aí tem coisa quebrada, e aí microfone quebrou, que não funciona, tem que usar outra coisa, enfim, né? E a gente trabalha com o que a gente tem. Então, vocês vão me desculpar, mas eu tô fazendo aqui pela câmera do notebook com o fone aqui colocado aqui do lado para ter o microfone, para ter um áudio um pouco melhor. Mas quem sabe aí, se o trabalho for evoluindo, se as coisas forem melhorando, a gente consegue ir comprando microfone e equipamentos melhores assim para poder trabalhar em vídeo, né? Bom, e o que é esse vídeo aqui de hoje? Nesse vídeo foco a falar das equipes e dos pilotos da Fórmula E, passar um geral nas equipes, nos pilotos. Lembrando que esse vídeo é um resumão, na verdade, de uma série de posts que saíram entre fórmulas, tanto no Twitter quanto no Instagram, que eram posts sobre as equipes e os pilotos. Se vocês quiserem ver todas as informações, com muito mais detalhes, com muito mais coisa, basta entrar no nosso Twitter. No tweet fixado tem esse tweet com as informações das equipes e dos pilotos. E no nosso Instagram, só basta ir na aba de guias que vocês vão encontrar todos os posts aí das equipes e dos pilotos. Lembrando que todas as nossas redes vão ficar aqui na descrição do vídeo, beleza? Vamos começar aqui falando da Jaguar. A Jaguar, que é sem dúvidas uma das equipes mais queridinhas, assim, dos fãs aí da Fórmula E. Quem torce pra Jaguar sofre porque todo santo ano essa equipe quase bate na trave no título e aí os fãs garantia assim de sofrimento. Vamos ver se esse ano aí alguma coisa positiva acontece aí pra Jaguar. Mas a Jaguar é uma equipe que tá na Fórmula E desde a terceira temporada, então eles estão há bastante tempo, até por isso que o pessoal tem esse carinho. Na Jaguar, eles têm dois pilotos que os fãs amam, que é o Sunbird e o Mitch Evans. A Jaguar, durante a sua trajetória dentro da Fórmula E, conquistou 751 pontos na categoria, sendo que a melhor posição deles no campeonato por equipes foi um segundo lugar que eles conquistaram na sétima temporada. Já no campeonato de pilotos, o melhor resultado deles foi com o Mitch Evans nessa última temporada aqui em 2022, onde ele foi o vice-campeão. Passando aí rapidinho pela dupla de pilotos, nós temos o Sam Bird, que é o queridinho da maioria dos fãs da Fórmula E. Ele tá na Fórmula E desde a primeira temporada, ele tem um total de 742 pontos. A melhor posição deles a melhor posição dele no campeonato de pilotos foi um terceiro lugar que ele conquistou na quarta temporada. E durante a história dele dentro da categoria, ele passou pela Envision antes de vir para a Jaguar, onde ele compete desde a sétima temporada. Na carreira aí do Sunbird, ele começou a ter destaque nos campeonatos de monoposto na Fórmula BMW em 2005. Depois ele passou pela Fórmula Renault 2.0, a Fórmula 3 britânica, a Fórmula 3 europeia. De destaque na carreira dele, ele ficou em terceiro lugar na Fórmula Renault 3.5 no ano de 2012 e ele foi vice-campeão da GP2 em 2013. Ele chegou a fazer teste para a Fórmula 1 em 2010, 2011, mas não conseguiu muita coisa ali. E aí ele acabou indo para a WEC, fez participações na WEC, participou já de Le Mans, né? Em Le Mans, inclusive, ele ficou em terceiro lugar nas 24 horas de Le Mans na classe LMP2 em 2015 e ele foi o campeão da WEC em 2015 também. E aí depois disso ele entrou na Fórmula E o Sam Bird, ele tem muito forte assim, né? Quem acompanha bastante assim a Fórmula E sabe que é um dos principais desejos dele poder ser campeão da Fórmula E. E assim, eu
queria muito ver o Sunbird ganhando um título antes dele sair da categoria, mas eu não sei se vai acontecer. Mas fica aí a torcida de qualquer forma. O Sunbird, ele é um piloto que ele trata todo mundo muito bem, os jornalistas, os fãs, então é por isso que as pessoas gostam tanto dele. Já o Mitch Evans ele é neozelandês, atualmente ele tem 28 anos, ele tá na Fórmula E desde a terceira temporada. A melhor posição dele no campeonato de pilotos foi o segundo lugar, que ele conquistou agora em 2022. Ele tem um total de 536 pontos na categoria e desde que ele entrou na Fórmula E, ele só correu pela Jaguar. Então ele é tipo o cara da Jaguar. Ele é o piloto número 1, ele é aquele que todo mundo da equipe conhece, que tem plena confiança no trabalho dele e ele entrega muito, Mitch Evans. Acontece que o carro da Jaguar deixa o piloto na mão, às vezes, nos momentos mais cruciais. Então, assim, quem acompanha muito a Jaguar, quem é apaixonado, sofre muito também com a engenheira dele, né, a Cristina, que eu sempre falo que na Jaguar é tudo muito intenso, então eles ganham e é muita animação, e quando perde, eles sofrem, você vê a equipe chorando, você vê engenheiro chorando, mecânico chorando, então é uma equipe que vive tudo intensamente. Mas o Mitch Evans, na carreira dele, né, ele começou no kart quando ele tinha 6 anos de idade, como a maioria dos pilotos, né, foi se destacando dentro do kart. E ele venceu o Grande Prêmio da Nova Zelândia aos 16 anos, sendo o piloto mais jovem a vencer essa categoria. Ele é agenciado pelo ex-piloto da Fórmula 1, Mark Webber, né, que levou ele para a Europa, que fez com que o Evans conseguisse espaço na Europa. E em 2012 ele venceu o título da GP3. Né? Ele estreou na GP2 em 2013 e com apenas 18 anos, o Mitch Evans se tornou o piloto mais jovem da história da GP2 a subir ao pódio, depois de ficar em terceiro lugar em sua primeira corrida na Malásia. Em 2015, o Mitch Evans ele ficou em segundo lugar nas 24 horas de Le Mans, que é super tradicional do automobilismo. Ele competiu pela classe LMP2 e ficou aí com esse segundo lugar. E nos resultados mais recentes deles foi esse vice-campeonato agora da Fórmula E em 2022, mas ele já bateu na trave em outros momentos. Nas outras temporadas também ele ficou em terceiro ou ficava em quarto lugar. Então o Mitch Evans aí é um cara que tá sempre brigando pelo título da Fórmula E. E depois da Jaguar a gente tem a Maserati. Maserati também é uma das equipes favoritas aí no grid da Fórmula E. É uma equipe que as pessoas têm muito, muito carinho também. A Maserati nada mais é do que a Venturi. A Venturi tá na Fórmula E desde a primeira temporada e aconteceu essa parceria aí com a Maserati, mas na verdade toda a base, tudo da equipe continua sendo na Venturi, continua sendo em Mônaco. Basicamente é a Venturi, só que só mudou de nome por conta dessa parceria aí com a Maserati, que fazia muitos anos que a Maserati não participava de um campeonato no automobilismo, então eles estão voltando aí e fazendo o seu retorno dentro da Fórmula E. Dentro da categoria, né, a Venturi, a Maserati Venturi, né, ela tá desde a primeira temporada, como já foi falado, eles têm um total de 805 pontos. E nessa temporada de 2023, eles vão correr com o Powertrain da DS, mas é uma versão um pouco anterior do que a versão atual que a DS tem com a Penske. Maserati também usa a Powertrain do DS, só que não é o mesmo tipo de Powertrain que está sendo usado pela Penske agora em 2023. A dupla de pilotos da Maserati é o Eduardo Mortara e o Maximilian Gunter. Durante a trajetória deles aí dentro da Fórmula E, a melhor posição deles no campeonato por equipes foi o segundo lugar, que foi conquistado aí na 8ª temporada em 2022. Já sobre a dupla de pilotos, tem o Eduardo Mortara, que é um piloto suíço-italiano, ele tem atualmente 35 anos, ele tá na Fórmula E desde a 4ª temporada, e a melhor posição dele foi o vice-campeonato que ele conquistou na 7ª temporada, onde ele brigou ali pelo título. Não só ele, mas vários pilotos brigaram pelo título na temporada que sagrou o Nick De Vries como campeão. Ele tem um total de 383 pontos e desde que ele entrou na Fórmula E, ele só corre pela Venturi. Então a Venturi, ele é a gente sempre fala brincando a expressão, o menino dos olhos da Venturi é o Mortara. Na trajetória do Mortara, ele é um especialista em pista de rua. Ele tem até um apelido que é Mr. Macau, porque durante o período de 2008 até 2017, ele conquistou um total de 10 vitórias entre as categorias que ele competiu, seja F3, seja GT, e até hoje ele é o piloto que detém o recorde de maior número de vitórias por lá.
Na carreira dele, ele tem passagens por Fórmula Renault, Fórmula Renault italiana, Eurocup. Ele foi destaque da Fórmula 3 europeia em 2008, ao ficar em segundo lugar, e ele venceu essa mesma categoria em 2010. Depois disso, ele acumulou muitas vitórias ao longo dos anos dentro do GT e da DTM. Se vocês puxarem a ficha do Mortara, vocês vão ver que ou ele ganhou o título, ou ele foi vice-campeão, ou foi terceiro lugar. Mas ele tá sempre ali disputando o título, sempre em alto nível. Em 2017, ele foi campeão da Copa do Mundo de GT da FIA pela Mercedes e ele ficou em terceiro lugar em 2018 nesse mesmo campeonato. Em 2021, ele foi vice-campeão da Fórmula E e ele ficou em terceiro lugar na temporada de 2022. Já o parceiro dele, o Maximilian Gunter, é um piloto mais jovem. Ele tem 25 anos, ele é alemão. Ele tá na Fórmula E desde a quinta temporada. Entretanto, assim, ele ficou de fora de 3 corridas da quinta temporada, porque na época ele tava na Dragon Penske, e aí teve alguns rolos que a Dragon Penske teve que, por razões contratuais, se eu não me engano, colocar o Felipe Nasser no lugar. Mas depois ele voltou e é isso. Às vezes rola esses rolos dentro da Fórmula E. Dentro da Fórmula E, a melhor posição dele é um nono lugar, que ele conquistou na sexta temporada, né, no Campeonato de Pilotos. Ele tem um total de 161 pontos dentro da categoria. E ele já correu pela Dragon, pela Andretti e pela Nissan. O Max, por ser mais novo que o Mortara, ele tem uma trajetória um pouco mais curta, então ele começou a chamar a atenção em 2011, quando ele correu ali na Fórmula BMW. Depois disso, ele participou de algumas competições na Alemanha, até que ele ingressou na Fórmula 3 em 2015, sendo vice-campeão em 2016 e ficando em terceiro lugar em 2017. Depois disso, ele ingressou na Fórmula E a partir da quinta temporada, e ele teve a sua primeira vitória na categoria no Eprix de Santiago em 2020. Abit. A Abit tá de volta na Fórmula E depois de ficar uma temporada fora. A Abit, ela tinha uma parceria muito forte com a Audi, então por muitos anos foi uma parceria Audi-Abit. Mas no final da sétima temporada, a Audi anunciou que ia sair da Fórmula E. A Abit não queria sair, mas por conta de razões contratuais, alguns trâmites que eles tiveram que fazer, eles acabaram ficando fora da oitava temporada e estão fazendo o seu retorno agora na nona temporada. Ela tem um total de 1.380 pontos dentro da categoria, tá na Fórmula E desde a primeira temporada. A melhor posição da Abit dentro da Fórmula E foi no campeonato por equipes, no caso, né? Foi um primeiro lugar que eles conquistaram na quarta temporada da Fórmula E. A dupla de pilotos da Abit em 2023 é formada pelo Robin Frijns e pelo Nico Miller. O Robin Frijns é sem dúvida um dos pilotos mais queridinhos aí do grid da Fórmula E. Os fãs adoram ele tem um humor sarcástico, ele é irônico, ele é quieto, ele é na dele, mas quando ele fala, ele sempre solta aí alguma frase que é icônica, que marca, que os fãs usam como meme na internet. E enfim, ele é um piloto muito marcante e ele tem uma trajetória também muito marcante. Mas o Robin Frijns, ele é neerlandês, ele tem 31 anos atualmente, ele tá na Fórmula E desde a segunda temporada. Ele acabou saindo ali no finalzinho da terceira temporada, mas ele fez o retorno dele na quinta temporada e ele tá na Fórmula E ele tá na Fórmula E desde então aí, sem sair, competindo direto. A melhor posição dele no campeonato de pilotos foi um quarto lugar, conquistado na quinta temporada. Ele tem um total de 448 pontos dentro da Fórmula E e ele já correu pela Andretti e pela Envision. O Frijns, como eu falei, ele tem uma carreira muito vitoriosa no automobilismo. Se vocês puxarem todas as informações do Robin Frijns, vocês vão ver que ele tem título em tudo quanto é campeonato, desde a base, assim, é surreal. Inclusive, ele disputou ferrenhamente o título da GP2 com o Julius Bianchi, e ele acabou sendo o grande campeão, né, da GP2, que hoje é o equivalente à Fórmula 2, né, que a gente tem. Mas é muito curioso porque o Robin Frijns, ele não tinha a mesma condição financeira do que outros pilotos, não tinha a mesma quantidade de patrocinadores. Então, quando ele ganhou a GP2, ele tentou, né, por 2 anos a entrar na Fórmula 1, foi em 2013 e 2014. Ele tentou ingressar na Fórmula 1, fez teste para algumas equipes, mas por conta da falta desse aporte financeiro, ele acabou não conseguindo entrar em nenhuma equipe. Mas ele também, tipo, percebeu que
não ia valer a pena, ele ficaria batendo na porta porque ele não ia conseguir nada, porque todo ano sempre entrava alguém que tinha mais dinheiro, que tinha mais recursos, e ele ficava para trás. Então, em 2015, a Audi fez uma oferta para ele poder correr na DTM, e ele foi, e ele ganhou com a Audi já logo de cara, assim, que ele foi correr com a Audi, e aí ele começou a fazer carreira aí nas categorias de WEC, de DTM, e ele se destacou muito, onde quer que o Franz entre, ele briga por título, ele fica ali no top 3 de resultados assim mais expressivos da carreira dele, né? Ele ficou em terceiro lugar na Fórmula BMW no ano de estreia dele em 2009. Depois disso, ele foi campeão da Fórmula Renault 2.0 em 2011 e campeão da Fórmula Renault 3.5 em 2012, também no seu ano de estreia, né? Em 2021, ele se tornou campeão na WEC e também das 24 horas de Le Mans, correndo na classe LMP2 pela equipe WRT. E em 2022, ele foi vice-campeão da WEC na classe LMP2, também correndo pela equipe WRT. O Nico Miller, ele é um piloto suíço, ele atualmente tem 30 anos. Ele entrou na Fórmula E na sexta temporada, saiu no meio da sétima temporada, porque na época ele corria em mais de um campeonato e ele estava disputando, ele estava tendo resultados mais expressivos nesse outro campeonato que ele disputava na época. Então ele acabou saindo no meio da sétima temporada da Fórmula E para dar prioridade para os outros campeonatos que ele corria, mas agora ele está fazendo o retorno dele na nona temporada. A melhor posição dele no campeonato de pilotos dentro da Fórmula E foi um 20º lugar. Ele tem um total de 30 pontos na categoria. E ele correu pela Dragon Penske. Então o Nico Miller ele ainda não teve chance de mostrar alguma coisa relevante dentro da Fórmula E, até porque ele não correu em nenhuma equipe de ponta ou nenhuma equipe de meio de pelotão. Ele estava na Dragon Penske no momento péssimo da Dragon Penske. Então era muito difícil mostrar resultado por conta disso, né? Na carreira dele, ele chegou a participar da Fórmula Renault, tendo como destaque o seu título na Fórmula Renault Suíça 2.0 em 2009. Ele conquistou o terceiro lugar na GP3 em 2010. E depois, lá para 2013, ele começou a disputar mais ferrenhamente em categorias de GT e DTM. Inclusive, ele foi vice-campeão pela Audi da DTM em 2019 e em 2020. Ele foi piloto de desenvolvimento da Fórmula E na quarta e na quinta temporada, até ingressar como titular na sexta temporada. E aí agora ele tá fazendo esse retorno aí com a Abit. Vamos ver se ele consegue aí ter resultados mais expressivos agora que ele tá numa equipe um pouco melhor dentro da categoria. E também vamos ver como é que vai ser esse retorno da Abit aí na Fórmula E, se eles vão conseguir manter o nível deles de sucesso dentro do Gen 3. A Mahindra. A Mahindra tá na Fórmula E desde a primeira temporada, é uma equipe indiana. Todo mundo aqui que acompanha a Fórmula E tem um carinho gigantesco pela Mahindra. É uma equipe que tem um alto astral muito grande, uma equipe muito animada, muito por conta do antigo CEO dela, né, o Dibadil, que estava na Mahindra desde a primeira temporada, mas que agora deixou o cargo. Então, a partir da nona temporada, ele não será mais nem o chefe de equipe e nem o presidente da Mahindra. Mas, de qualquer forma, a Mahindra ainda mantém a mesma energia de equipe animada e uma equipe que tá numa crescente. É uma equipe que a gente sabe que é mais meio de pelotão, dificilmente briga por título, mas consegue surpreender aí nos treinos, na classificação, às vezes vai pro pódio. Agora em 2023, a equipe tem como sua dupla de pilotos o Oliver Rowland e o Lucas de Grassi, o brasileiro Lucas de Grassi, que foi o campeão da terceira temporada da Fórmula E e que é assim o piloto que detém o maior número de recordes dentro da Fórmula E, é o piloto que tem mais pontos, o piloto que tem mais pódio. Então, assim, ele vai agregar muita coisa para a Mahindra, sem dúvidas. Já sobre a Mahindra, eles têm um total de 868 pontos dentro da Fórmula E e a melhor posição deles no campeonato por equipes foi um terceiro lugar conquistado na terceira temporada. Sobre os pilotos, tem o Oliver Rowland, que é britânico. Atualmente ele tem 30 anos, ele tá na Fórmula E desde a quinta temporada, mas ele chegou a participar de uma única corrida na segunda temporada para substituir o piloto Nick Heidfeld, que tinha se machucado, né, e precisou se ausentar devido a uma cirurgia que ele tinha que fazer na época. E aí o Oliver Rowland acabou assumindo o assento dele por uma única corrida na segunda temporada. A melhor posição dele no campeonato de pilotos foi um quinto lugar conquistado na sexta temporada. Ele tem um total de 263 pontos dentro da Fórmula E e ele correu já pela Nissan.
Já no histórico do Oliver Rowland, ele participou do programa de jovens pilotos da McLaren de 2007 a 2010. Ele ingressou na Fórmula Renault do Reino Unido em 2010, sendo campeão da categoria em 2011. Em 2012, Rowland chegou a participar da Fórmula Renault 2.0, ficando em terceiro lugar, e no ano seguinte ele foi o vice-campeão. Em 2015 ele foi campeão da Fórmula Renault 3.5. Já em 2017 ele ficou em terceiro lugar na Fórmula 2 e no mesmo ano ele passou a ser piloto de desenvolvimento da Renault na Fórmula 1. Já no ano seguinte ele foi ser o piloto de desenvolvimento da Williams na Fórmula 1. Ele tem passagens pelo GT e pela WEC, e ele fez a última participação dele nas categorias de WEC em 2019, e desde então ele tem se dedicado exclusivamente à Fórmula E. O Lucas de Grassi, ele é brasileiro, ele tem atualmente 38 anos, ele tá na Fórmula E desde a primeira temporada. O Lucas, a gente fala brincando assim, né, que ele é um dos pilotos fundadores da Fórmula E. Ele tá na categoria desde quando a categoria era basicamente um pedaço de guardanapo na mesa de um restaurante, um sonho. Então ele ajudou muito a fazer os testes iniciais, quando a Fórmula ainda estava nos protótipos. Ele é meio que a cara, assim, da categoria, então ele vai participar de diversos congressos, fala muito sobre a categoria em muitos lugares, então ele é meio que quem que espalha a palavra aí da Fórmula E nos lugares. Ele é o piloto que disparadamente tem mais pontos na categoria. Ele tem 1.009 pontos. Ele é o piloto também que tem mais pódios, então grande parte dos recordes da Fórmula E quem detém é ele. Dentro da Fórmula E, ele já correu pela Audi Abit e pela Venturi, correndo agora pela Mahindra em 2023. Na carreira do Lucas, ele foi vice-campeão da Fórmula Renault Brasil 2.0 em 2002. Ele ficou em terceiro lugar na Fórmula 3 Europeia em 2005 e em terceiro lugar na GP2 em 2008 e 2009. Em 2010 ele chegou a entrar na Fórmula 1 como piloto da Virgin e acabou não dando muito certo a trajetória dele na Fórmula 1. Ele acabou sendo piloto de testes da Pirelli, posição que ele manteve até 2013. E aí, em 2014, ele ficou em segundo lugar nas 24 horas de Le Mans, além de também conquistar o terceiro lugar em Le Mans em 2013 e 2016. Em 2016, ele foi vice-campeão na WEC, na classe LMP1 com a Audi. Ele foi campeão da terceira temporada da Fórmula E, vice-campeão da quarta temporada da Fórmula E venceu a primeira corrida da história da Fórmula E. Também ele detém o recorde de piloto que participou, foi o único piloto que participou de todas as corridas do campeonato até aqui. Então ele já tem assim o nome dele na história da Fórmula E. É um cara que vai ser sempre lembrado aí, mesmo depois que ele sair da categoria, ele vai ser sempre lembrado pela trajetória que ele tem dentro da Fórmula E. E vamos de falar da Porsche, que assim, Porsche tá na Fórmula E desde a sexta temporada, eles têm um total de 350 pontos. A melhor posição deles no campeonato por equipes foi um sétimo lugar conquistado na oitava temporada. Em 2023, os pilotos deles são Pascal Wehrlein e o Antônio Félix da Costa. E tem um avião passando aqui em cima. E a gente espera. Pois bem, a Porsche, ela protagonizou alguns momentos assim estranhos, né? Infelizmente, pro Pascal Wehrlein teve 2 vitórias do Pascal Wehrlein. Na verdade, uma vitória e um pódio dele que foi estragado por estratégia da Porsche, assim, totalmente errada. Amadorismo, na verdade, da Porsche. Então, isso foi muito complicado na época. A gente espera que a Porsche não faça mais umas pataquadas dessa aí ao longo da temporada de 2023, porque a equipe tem potencial, ainda mais esse Gen 3 aí que a gente espera muita coisa da Porsche, então vamos ver como é que vai ser ao longo do campeonato. Já sobre os pilotos da equipe, temos o Pascal Wehrlein, que é um piloto alemão mauriciano. Ele tem atualmente 28 anos, está na Fórmula E desde a quinta temporada. A melhor posição dele foi um 10º lugar conquistado na oitava temporada. Ele tem um total de 222 pontos dentro da Fórmula E. No histórico do Pascal Wehrlein, né, ele começou a chamar atenção quando lá em 2011, já nos campeonatos que ele participava na Alemanha. Em 2012, ele foi vice-campeão da Fórmula 3 Europeia e ficou em quarto lugar na Fórmula 3 Europeia da FIA. Depois disso, ele venceu um título, né, na DTM em 2015 pela equipe HWA.
E ele foi para a Fórmula 1 em 2016, onde ele competiu pela equipe Manor. E em 2017 ele competiu pela equipe Sauber. A equipe terminou em 10º lugar no campeonato de construtores e depois disso, lá em 2017, ele deixou a Fórmula 1 no ano seguinte. Então, a partir de 2008, ele focou em competir na Fórmula E também na DTM. Em 2022, o Pascal venceu o Epix do México. Ele teve uma dobradinha ali com o André Lotterer, que era parceiro dele na 8ª temporada. Então foi muito legal ver essa vitória da Porsche, muito legal ver o Pascal vencendo. Ele, a gente sempre fala, ele é um piloto que ele tem muito potencial, ele é muito forte, ele tem um estilo de pilotagem muito bom. E é torcer agora para a Porsche conseguir se destacar aí nessa nova temporada, nessa nova geração de carros. Torço muito aí para ver o Pascal evoluindo e conseguindo resultados melhores dentro da Fórmula E. O parceiro do Pascal Wehrlein é o português Antônio Félix da Costa. Tem 31 anos, ele foi um dos campeões da Fórmula E, ele ganhou na 6ª temporada. Ele tá na Fórmula E desde a primeira temporada. Ele tem um total de 574 pontos na categoria. Ele já correu pelas equipes Aguri, Andretti e Techeetah e agora ele tá na Porsche. O Antônio Félix da Costa, ele é um dos pilotos favoritos dos fãs da Fórmula E. Ele é um daqueles que destaca, ele é um piloto brigador, ele tem um estilo de pilotagem mais agressivo e ele protagonizou momentos inesquecíveis, não só o título dele em si, mas grandes corridas da Fórmula E foi ele que protagonizou, então vale muito a pena aí conferir as corridas da Fórmula E para ver o Antônio Félix da Costa na pista, porque é sensacional. Já no histórico dele, ele começou a destacar em 2008, competindo em diferentes categorias da Fórmula Renault. Em 2009, ele ficou em 3º lugar na Fórmula Renault 2.0. Em 2010, ele foi piloto de testes da Force India na Fórmula 1. Em 2012, ele ficou em 3º lugar no GP3 e se tornou piloto de testes da Red Bull na Fórmula 1. E ele ficou em 3º lugar na Fórmula Renault 3.5 em 2013. Ele ingressou na Fórmula E na primeira temporada da categoria, em 2014, e até hoje ele segue competindo nas categorias de GT e DTM e compete na WEC. Em 2020, ele foi campeão da 6ª temporada da Fórmula E. No mesmo ano que ele foi campeão da Fórmula E, ele ficou em 3º lugar na WEC e em 2º lugar nas 24 horas de Le Mans, correndo aí pela classe LMP2. Já em 2021, ele ficou em 3º lugar na WEC, na classe LMP2, e em 2022 ele foi campeão da WEC e nas 24 horas de Le Mans, na classe LMP2 com a equipe J. E a DS Penske, hein? A Penske que tava aí nesses anos todos sofrendo com os resultados muito ruins, que é uma equipe que tá na categoria desde a primeira temporada, antes era chamada de Dragon Penske, mas com a saída da Techeetah da categoria e, né, com o fim da parceria da Techeetah com a DS, a Penske foi lá, assinou com a DS. Então, em 2023, é muito louco pensar que no ano passado a Dragon Penske era considerada a pior equipe do grid, e agora em 2023 a gente tem a Dragon Penske sendo considerada, né, agora a DS Penske, considerada como a melhor equipe do grid, uma das melhores equipes do grid, justamente pela dupla de pilotos que eles têm, que é o atual campeão, o Stoffel Vandoorne, que ganhou correndo pela Mercedes no ano passado, e o Jan-Erik Vergne, que é o único bicampeão da Fórmula E, que era piloto da Techeetah e agora está ingressando a DS Penske. A DS Penske, como eu já falado, tá na Fórmula E desde a primeira temporada. Eles têm um total de 462 pontos. A melhor posição deles no campeonato por equipes foi um 2º lugar que eles conquistaram lá na primeira temporada. Depois disso foi só ladeira abaixo. Mas pelo jeito vão dar a volta por cima agora com a DS. Falando agora da dupla de pilotos, temos o Jan-Erik Vergne, que é francês, atualmente tem 32 anos. Ele tá na Fórmula E desde a primeira temporada. A melhor posição dele, conquistada dentro da categoria, foi o 1º lugar, que ele conquistou na 4ª e na 5ª temporada da Fórmula E. Ele tem um total de 287 pontos e ele já correu pela Andretti, pela Virgin e pela Techeetah. Já no histórico do Jan-Erik Vergne, ele foi vice-campeão da Fórmula Renault 2.0 em 2009 e ele foi campeão da Fórmula 3 britânica em 2010 e vice-campeão da Fórmula Renault 3.5 em 2011. Ele foi piloto da Toro Rosso na Fórmula 1 de 2012 a 2014 e após a saída dele ele foi para a Fórmula
Porém, ele se manteve como piloto de testes da Ferrari ainda ali durante o período de 2015 e 2016. Como já mencionado, o Verne é o único piloto bicampeão da Fórmula E, né? Então, ele teve os títulos aí dele conquistados na quarta e na quinta temporada. Ele chegou a ficar em terceiro lugar, na temporada. Foi na sexta temporada que ele chegou a ficar em terceiro lugar com a Tetita, então tá sempre ali perto de conquistar o título. Ele também é um desses pilotos que tá ali sempre na briga. Além da Fórmula E, né, o Verne, ele compete na WEC, né? E ele teve como seus melhores resultados um sexto lugar na 24 horas de Le Mans, nas 24 horas de Le Mans, na classe LMP2 em 2017 e 2019. O Stoffel Vandoorne, ele é um piloto belga, ele tem atualmente 30 anos de idade, ele tá na Fórmula E desde a quinta temporada. Ele é o atual campeão da Fórmula E, ele ganhou o título agora em 2022, na oitava temporada. Ele tem um total de 417 pontos dentro da categoria. E ele já correu pela HWA Race Lab, que era uma afiliada da Mercedes, né? E pela Mercedes, antes de ingressar agora na DS Penske, agora em 2023. No histórico do Stoffel, ele se destacou na base, né? Foi campeão da F4, 1.6 em 2010. Depois, em 2013, ele foi vice-campeão da Fórmula Renault 3.5. Em 2014, foi vice-campeão do GP2, correndo pela Arte Grand Prix. Em 2015, ele levou o título da GP2 e se tornou o terceiro piloto da McLaren na Fórmula 1. De 2016 até 2018, ele foi piloto da McLaren na Fórmula 1 ao lado do Fernando Alonso, naquele momento péssimo da McLaren, que é aquele carro de Lego que a McLaren tinha. Então ele estava na equipe numa situação muito complicada, então foi muito difícil conseguir se manter na Fórmula 1, também conseguir mostrar alguma coisa ainda da Fórmula 1, porque a McLaren estava numa crise assim, completa, né? Depois que ele saiu da Fórmula 1, ele começou a competir na Fórmula E, e assim como grande parte do grid da Fórmula E, correndo na WEC, correndo em DTM, correndo em outras categorias além da Fórmula E. Em 2021, o Vandoorne, ele foi vice-campeão da WEC e ficou em segundo lugar nas 24 horas de Le Mans na classe LMP2 com a equipe J. E o resultado mais recente dele foi o título aí de campeão da Fórmula E em 2022. Ai, ai, momentos assim de sofrimento. Ai, ok, vamos lá. Neil. Ai, ai. Respira fundo. Você consegue, guerreira. Vamos lá. Neil. A Neil, ela tá na Fórmula E desde a primeira temporada. E é uma daquelas equipes que é uma das menores equipes do grid e todo mundo tem um carinho gigantesco e todo mundo quer ver a Neil bem. A Neil atualmente, a Neil durante a trajetória dentro da Fórmula E tem um total de 310 pontos na categoria. O melhor resultado deles no campeonato de equipes foi um quarto lugar, conquistado na primeira temporada. E assim, o que falar da Neil? A New é uma equipe que a gente vê que tenta, eles têm uma estrutura muito legal, um ambiente muito legal, mas por conta de ser uma equipe menor, acaba sofrendo um pouco na questão dos recursos. Então, eles não conseguem fazer um carro tão competitivo quanto as outras equipes. Atualmente, né, a dupla de pilotos deles aí para 2023 é o Sérgio Sete Câmara, o brasileiro Sérgio Sete Câmara, e o Dan Tickton. É, inclusive, a equipe agora em 2023, a equipe que tem a menor, a dupla de pilotos mais jovem do grid, né? Tem uma média de idade aí em torno de 24 anos, os dois juntos. Então vai ser interessante ver como é que vai ser aí pra Nil em 2023 e torcer pra Nil conseguir fazer um carro ok, pelo menos, para que eles possam conquistar pontos aí, ter um resultado melhor do que eles tiveram nas últimas duas temporadas. Falando agora dos pilotos, né, da Nil, temos o Sérgio Sete Câmara, que é brasileiro. Atualmente ele tem 24 anos. Ele tá na Fórmula E desde a sexta temporada. A melhor posição dele no campeonato de pilotos foi um 20º lugar que ele conquistou na oitava temporada. Ele tem um total de 18 pontos conquistados na categoria e ele só correu pela Dragon Penske até o momento.
Assim, a gente tava na torcida para que o Sérgio fosse para uma equipe melhor, mas teve uma série de fatores que fizeram com que ele não conseguisse ir para uma equipe muito melhor, e aí as vagas vão se fechando. A Nil fez uma proposta, ele acabou indo parar na Nil, que já é bem melhor assim que a Dragon Penske, que tudo que estava acontecendo na Dragon Penske estava meio que insustentável. Então, ele acabou indo para a Nil agora em 2023. Na carreira do Sérgio, ele passou pela Fórmula 3 Brasil em 2014, ficando em sétimo lugar. Em 2015 e 2016, ele ficou em terceiro lugar na Masters of Formula 3 e se tornou o piloto de testes e desenvolvimento da Toro Rosso, além de entrar na academia de pilotos da Red Bull, onde ele ficou até 2017. Em 2017, ele competiu na Fórmula 2, onde ele ficou em 12º lugar, e no ano seguinte ele ficou em sexto lugar. Ele teve o seu melhor desempenho na Fórmula 2 em 2019, correndo pela equipe Dance, onde ele terminou o campeonato em quarto lugar. Nesse período aí de 2018 a 2019, ele chegou a ser piloto de testes da McLaren e em 2020 ele cumpriu essa mesma função para a AlphaTauri. Depois de ingressar na Fórmula E, o Sete Câmara participou de uma corrida da Super Fórmula em 2020, onde ele acabou sendo pole e também venceu essa corrida lá na Super Fórmula no Japão. Apesar de tudo, de estar numa equipe pequena, o Sérgio ele sempre chamou atenção na Fórmula E desde que ele entrou, porque ele é um piloto que ele tira o máximo do carro. E os pontos que ele conseguiu conquistar, esses 18 pontos que ele tem na categoria, são pontos assim muito suados, porque ele correu por uma equipe fundo de pelotão, uma equipe que tinha um carro que desligava do nada, que só dava problema. E o Sérgio, ele se destacou muito, porque apesar de não ter ritmo nenhum de corrida, o carro da Dragon Penske, ele se destacava muito nos treinos e na classificação. Então, na classificação, o Sérgio conseguia boas posições, chegou até já quase brigar por pole position durante as classificações da Fórmula E. Mas assim, né, o carro não aguentava muito. Mas, por conta desse desempenho dele, ano passado, né, foi unânime entre pilotos, entre jornalistas que cobrem a categoria, que o Sérgio merecia uma posição, uma equipe melhor, estar numa equipe melhor. Foi uma decisão unânime do grid todo. Então, é bacana ver como os outros pilotos sabem do valor que o Sérgio tem, sabem da capacidade que o Sérgio tem de poder crescer, de poder evoluir. E ele mesmo mostrou muita evolução dentro desse tempo que ele tá na Fórmula E. E aí a torcer para que nessa temporada de 2023 ele consiga conquistar bastante ponto aí com a Nil. Mesmo a gente sabendo que a Nil não é uma equipe de ponto, eu acredito que é possível eles conseguirem conquistar alguns pontos aí ao longo de 2023. O parceiro do Sérgio Sete Câmara na Fórmula E é o Dan Ticktum. Ele é britânico, ele tem atualmente 23 anos. Ele estreou na Fórmula E na temporada passada, em 2022. Inclusive, ele foi o melhor rookie da Fórmula E em 2022, foi o Dan Ticktum. Ele realmente entrou muito bem na categoria, ele já tá na Nil, então ele tá indo pro seu segundo ano com a Nil. E ele conquistou um ponto na temporada de estreia dele. E ele fez uma temporada de estreia muito sólida. Dentro da realidade que ele tem, dentro da equipe que ele tem, ele conseguiu entregar bastante coisa e vem numa crescente. Então é esperado que ele consiga ter cada vez resultados melhores dentro aí da Fórmula E. Já na carreira do Dan Ticktum, em 2015 ele ficou em sexto lugar na IMSA Formula Championship. Em 2018 ele foi vice-campeão da Fórmula 3 e no mesmo ano ele chegou a participar de 2 corridas da Fórmula 2. Depois de participar de algumas competições na Ásia, como a Super Fórmula e a F3 asiática, né? O Ticktum, ele fez a sua primeira temporada completa na Fórmula 2 em 2020, ficando em 11º lugar correndo pela equipe Dance. Em 2021 ele ficou em quarto lugar na Fórmula 2, correndo pela equipe Carlin. De 2020 a 2021 ele foi piloto de testes na Williams na Fórmula 1, mas foi dispensado pela equipe inglesa em agosto de 2021. E aí em novembro de 2021 a Nil anunciou a contratação dele para a equipe. Então, em 2022, ele fez uma temporada completa pela Nil, onde ele foi definitivamente o rookie do ano. E chegamos na Envision. A Envision é uma das equipes que também está na Fórmula E desde a primeira temporada. Eles têm um total de 1.298 pontos na categoria. Inclusive,
A Envision é uma equipe que é muito injustiçada na Fórmula E. As pessoas não dão o devido valor que a Envision merece. Vai vir um vídeo aqui em breve, futuramente aqui aqui no Entre Fórmulas. É um vídeo que é bem mais trabalhado, que vai ter muito mais coisa, que vai ter que entrar vídeo no meio, vai ter que ter bastante inserção. Mas basicamente exaltando um pouco da Envision durante o Gen 2. Eu acho que a Envision é uma equipe que acaba ficando esquecida nesse bolo de Mercedes, Tetita, Venturi. As pessoas esquecem da Envision, sendo que foi uma das principais equipes. Depois da Mercedes, foi a principal equipe em termos de desempenho, em termos de pontos dentro da Fórmula E. Então, é muito interessante. A gente vai trazer em breve aqui no Entre Fórmulas um vídeo aí sobre a trajetória da Envision durante o Gen 2. Na Fórmula E, a melhor posição da Envision no campeonato por equipes foi no campeonato de equipes, né? Foi um terceiro lugar. E eles ficaram em terceiro lugar na segunda temporada, na quarta temporada e na quinta temporada. Em 2023, a dupla de pilotos deles é o Nick Cassidy e o Sebastian Buemi. O Nick Cassidy já tá na Envision, assim, desde que ele entrou na categoria. Ele entrou na 7ª temporada. Ele é um piloto neozelandês. Atualmente ele tem 28 anos. Melhor resultado dele no campeonato de pilotos foi um 11º lugar conquistado agora na 8ª temporada. Ele tem um total de 144 pontos dentro da Fórmula E. No histórico do Cassidy, né, ele começou a carreira atuando em campeonatos no país natal dele e também na Austrália. E de 2012 a 2013 ele foi campeão da Toyota Racing Series. E de 2013 a 2016 ele teve passagens pela Fórmula 3 europeia, sendo que a sua única temporada completa foi em 2016 pela Prema, onde ele ficou em quarto lugar. O Cassidy ele consolidou grande parte da carreira dele na Ásia. Ele foi campeão da Fórmula 3 japonesa em 2015, campeão do Super GT500 em 2017 e vice-campeão nessa mesma categoria em 2018 e 2019. Também em 2019 ele foi campeão da Super Fórmula. Além da carreira dele na Fórmula E, ele também corre na DTM e na WEC. Em 2022, ele ficou em sexto lugar nas 24 horas de Le Mans, na classe LMGT AM. E chegamos no nosso aposentado favorito, que é o Sebastian Buemi. Ele é um piloto suíço, tem 34 anos atualmente, tá na Fórmula E desde a primeira temporada. Ele foi o campeão da segunda temporada da Fórmula E e ele tem 833 pontos dentro da categoria. Ele já correu pela Renault e pela Nissan também. E assim, o Buemi é muito curioso porque as últimas 2 temporadas dele, ele não anda tendo um desempenho muito bom, né? Ele tem um desempenho meio apagado. Inclusive, muita gente achava que ele não estaria aí nessa temporada de 2023, até que começou a sair, né, as renovações, quem ia ficar, e me surpreendi que ele acabou indo pra Envision, porque realmente as últimas 2 temporadas ele tava muito apagado, não tava parecendo que ele tava muito querendo ficar ali, sabe? Só que se você pegar a trajetória dele na Fórmula E, é muito curioso, porque ele sempre foi aquele piloto que você às vezes não vê chegando, mas quando você percebe, ele tá ali entre o top 5, sabe? Então é muito louco isso, assim. O Buemi, ele tem um nome muito forte dentro da Fórmula E, ele tem resultados muito expressivos. E até quando ele não aparece tanto assim, se você parar pra olhar, ele tá lá. Mesmo sem você perceber, ele tá lá entre os principais. Então é muito curioso isso. Já sobre o histórico dele, né? Em 2005 ele foi vice-campeão da Fórmula BMW e em 2007 ele foi vice-campeão da Fórmula 3 europeia. Em 2008 o Buemi foi vice-campeão da GP2 Asia Series e se tornou o piloto de testes da Red Bull na Fórmula 1. Ele correu pela escuderia Toro Rosso na Fórmula 1 de 2009 a 2011 e depois de deixar o posto de titular na Fórmula 1, ele voltou para a posição de piloto reserva e de testes da Red Bull. Ele tá na Fórmula E desde o começo da categoria e ele foi vice-campeão, além de ele ter sido campeão na segunda temporada, ele foi vice-campeão da primeira, da terceira e da quinta temporada. Então, retorna naquilo que eu falei de ele estar sempre batendo e tá sempre no top 5, tá sempre sendo um dos principais destaques na Fórmula E. Desde 2012, ele compete na WEC com a equipe Toyota Racing, onde ele foi campeão na classe LMP1 em 2014 e também na temporada 2018-2019, assim como também levou o título em 2022 na Hypercar. O Buemi venceu as 24 horas de Le Mans em 2018, 2019,
2020 e 2022. Então, assim, é um piloto forte e vamos ver se ele recupera aí o brilho dele aí nessa nona temporada da Fórmula E, porque realmente ele anda apagadinho. Vamos ver se finalmente o nosso aposentado favorito acorda e volta a entregar os resultados expressivos que ele sempre entregou dentro da categoria. Andretti também é uma daquelas equipes que é uma das mais comentadas do grid da Fórmula E, principalmente por conta do Jake Dennis, né, que é um piloto que chegou, ninguém esperava nada e ele chegou e surpreendeu todo mundo quando ele chegou na 7ª temporada. Mas a Andretti também está na Fórmula E desde a primeira temporada da Fórmula E. Eles têm um total de 807 pontos na categoria. A melhor posição deles no campeonato por equipes, né, é um 5º lugar que eles ficaram na 5ª temporada e na 6ª temporada. Em 2023, a Andretti vai contar com a dupla de pilotos Jake Dennis e André Lotterer. Já falando aí sobre a dupla de pilotos, temos o Jake Dennis, que é um piloto britânico, ele tem 27 anos atualmente, e ele está na Fórmula E desde a 7ª temporada. O melhor resultado dele foi um 3º lugar, que ele conquistou na 7ª temporada, e ele tem um total de 217 pontos conquistados dentro da categoria. Desde que ele entrou, ele só correu pela Andretti, e o Jake, ele tem uma história muito legal. Não só ele, tem muitos pilotos da Fórmula E que tem uma história muito grande, assim, de superação dentro, não só dentro da Fórmula E, mas na carreira deles como piloto, né? Então, no ano de 2012, o Jake ele foi campeão da Fórmula Renault 2.0. E aí, por conta do desempenho dele na competição, ele recebeu o prêmio McLaren Autosport BRDC, tendo apenas 17 anos na época, e sendo o piloto mais jovem a ganhar esse prêmio. Em 2015, o Dennis ficou em 3º lugar na Fórmula 3 europeia. De 2016 para frente, né, o Jake começou a participar de campeonatos de GT e ele enfrentou dificuldades financeiras para se manter no esporte. Então, foram alguns anos aí pro Jake Dennis que foram muito difíceis para poder competir, para conseguir algum espaço. E o que ajudou muito ele, o que salvou muito ele, foi o simulador. O Jake ele é muito habilidoso e muito rápido no simulador, tanto que as habilidades dele chamaram muita atenção da Red Bull. Ele faz anos já, mas ele é, inclusive atualmente ainda é, né, o piloto de simulador da Red Bull na Fórmula 1. Então todos os principais testes que a equipe faz passa por ele assim no desenvolvimento. Então é muito interessante que o Jake ele conseguiu se manter, né, manter dentro do automobilismo por conta do trabalho dele no simulador. As coisas começaram a mudar para o Jake lá para 2020, quando o engenheiro que já tinha trabalhado com o Jake na época que ele competiu pela Arden em 2016, esse engenheiro estava trabalhando na Andretti, na época, na BMW Andretti, que na época a Andretti tinha essa parceria com a BMW, e ele informou para ele sobre um teste para piloto da Fórmula E lá, e ele meio que fez essa ponte aí. E aí o Jake participou dos testes da Andretti, foram diversos testes, eles passaram por várias avaliações, ele e outros pilotos, só que o desempenho dele foi muito, muito, muito positivo, tão positivo, que ele acabou conquistando uma vaga já de piloto titular na temporada seguinte, em 2021. Então em 2021 ele fez a estreia dele, foi o Rookie do ano, e ele chegou a disputar o título da Fórmula E nessa temporada aí, na 7ª temporada, em 2021. Ele acabou terminando o campeonato no 3º lugar, o que foi muito, muito expressivo, ainda mais por ser o primeiro ano dele na Fórmula E. André Lotterer é um piloto alemão, ele tem 41 anos de idade, ele tá na Fórmula E desde a 4ª temporada. O melhor resultado dele na Fórmula E foi o 8º lugar, que ele conquistou na 4ª, 5ª e 6ª temporada. Ele tem um total de 342 pontos e tem passagens pela Tetita e pela Porsche. No histórico do Lotterer, ele é muito conhecido pelo desempenho dele em competições de endurance e também pela carreira de mais de uma década construída dentro da Super Fórmula no Japão. Cara, é absurdo os resultados que o Lotterer tem nesses 10 anos que ele competiu no Japão. Não só no Japão, mas outros resultados que ele tem é surreal, assim. Mas os principais resultados do Lotterer na Super Fórmula foram o 3º lugar, que ele conquistou em 2006, 2008, 2009, 2014 e 2015. Ele foi vice-campeão da Super Fórmula em 2014, 2010, 2013 e 2016. E ele foi campeão em 2011 na Super GT.
o Lotterer levou o título em 2006 e 2009. Ele também foi campeão da WEC na classe LMP1 em 2012, sendo vice-campeão em 2013, 2014 e 2015. Ele venceu as 24 horas de Le Mans em 2011, 2012 e 2014. O principal objetivo do Lotterer aí dentro da Fórmula E é conseguir vencer corridas. Apesar de ele estar na Fórmula E desde a quarta temporada, ele ainda não conseguiu ganhar, ele conseguiu alguns pódios, mas ele ainda não conseguiu vencer dentro da Fórmula E. E ele sempre fala que é um dos principais objetivos dele dentro da Fórmula E. Chegamos na Nissan. A Nissan ela tá na Fórmula E desde a quinta temporada. Eles têm um total de 490 pontos dentro da categoria. O melhor resultado deles foi um segundo lugar que eles conquistaram na sexta temporada da Fórmula E. A dupla de pilotos da Nissan, em 2023, é formada pelo Sasha Fenestraz e pelo Norman Nato, que para mim é uma dupla muito, muito, muito interessante e tem um potencial também interessante. Talvez eles não apareçam muito, não se destaquem muito agora em 2023, mas eu já penso nessa dupla como uma ameaça maior, mais significativa, a partir de 2024. Até porque é o primeiro ano do Sasha, né, na Fórmula E. Falando já da dupla aí de pilotos, o Sasha Fenestraz, né, ele é um piloto franco-argentino, ele tem 23 anos, ele tá fazendo aí a sua estreia, né, oficial na Fórmula E, porque assim, ele chegou a correr na Fórmula E na última corrida da oitava temporada em Seul, porque o Antônio Giovinazzi, que na época estava correndo pela Dragon Penske, acabou se machucando, e aí a Dragon Penske teve que pegar emprestado da Jaguar, porque o Sasha era reserva da Jaguar, eles pediram emprestado para a Jaguar, e como eles estavam na Coreia do Sul na época, e o Sasha estava correndo no Japão, ele era o reforço mais próximo, assim, a ajuda mais próxima que eles tinham, então o Sasha foi correr pela Dragon Penske na última corrida aí de 2022. E pegando assim o histórico do Sasha Fenestraz, ele foi vice-campeão da F4 francesa em 2015 e campeão da Fórmula Renault Eurocup em 2017. Teve passagens pela Fórmula 3 europeia em 2017 e 2018 e competiu na Fórmula 3 Japão em 2019, onde ele foi campeão. A partir de 2019, o Sasha começou a competir regularmente no Japão, se destacando com suas performances de alto nível na Super Fórmula e Super GT. Em 2022, ele tornou-se o segundo piloto reserva da Jaguar ao lado do Norman Nato e também em 2022 ele ficou em sexto lugar no Super GT e foi vice-campeão da Super Fórmula. Então vai ser bem legal aí ver o Sasha aí tendo uma temporada completa, sendo piloto titular da Nissan. Ele tem muito potencial, ele é um piloto bastante agressivo. Eu tô muito, muito animada mesmo e curiosa para ver como é que ele vai lidar, se ele vai conseguir se adaptar bem na Fórmula E. O Norman Nato é um piloto francês, atualmente ele tem 30 anos. Ele está na Fórmula E desde a sétima temporada, onde ele correu como piloto titular pela Venturi. Na oitava temporada, ele foi reserva da Jaguar, mas ele acabou correndo como titular em duas corridas, né, as duas últimas etapas, porque o Sunbird acabou se acidentando e quebrando a mão no Prix de Londres, e aí por conta disso o Nato entrou no lugar do Sunbird. Ele tem um total de 54 pontos na categoria, melhor posição dele no campeonato de pilotos foi o 18º lugar que ele conquistou na sétima temporada. O Nato fez a sua estreia em categorias de Fórmula em 2010, sendo vice-campeão da F4 Europeia 1.6. De 2013 até 2017, ele teve passagens pela Fórmula Renault 3.5, GP2 e Fórmula 2, tendo como resultado mais expressivo um quinto lugar na GP2 em 2016. Em 2018, ele ficou em terceiro lugar nas 24 horas de Le Mans, na classe LMP2, e em 2020, ele ficou em segundo lugar na classe LMP1. Chegou também a ficar em terceiro lugar na WEC na classe LMP1 na temporada 2019-2020. E em 2022, ele ficou em quarto lugar na WEC na classe LMP2. O Nato, ele é um piloto que ele tem essa ligação forte aí com a Fórmula E. Inclusive, durante esse período que ele ficou como reserva da Jaguar, ele acompanha todas as etapas da Jaguar dentro da Fórmula E, então ele é muito presente, ele é muito próximo, ele trabalha muito perto das equipes. E é legal poder ver o crescimento dele. Eu sempre falei, principalmente nos podcasts entre Fórmulas, que eu achava que ele merecia ter continuado na Venturi na oitava temporada. Ele fez uma temporada de estreia interessante na sétima temporada. Ele chegou a ganhar a última corrida da sétima temporada. Então eu fico muito feliz em ver ele de volta no grid como um piloto titular. E vamos ver o que ele vai entregar aí para a Nissan nesse ano aqui de 2023.
E chegamos na última equipe que tá ingressando aí na Fórmula E, a McLaren, com o nome de Dale McLaren, tá fazendo a sua estreia agora em 2023. A McLaren tá entrando no lugar que antes era da Mercedes, a McLaren foi e comprou a Mercedes para poder entrar na Fórmula E. Então, assim, é um mistério. Não sabemos muito o que esperar. A única coisa que sabemos é que eles têm o powertrain da Nissan. E a McLaren tem recurso, né? Não é segredo essa entrada da McLaren. O Zac Brown já vinha falando que era interesse dele sim entrar na Fórmula E. Já desde 2020 ele fala isso. Então, os pilotos da McLaren para 2023 é o René Rast e o Jake Hughes. O René Rast, ele é um piloto alemão, ele tem 36 anos de idade e a Fórmula E não é novidade para ele. Ele conhece a Fórmula E muito bem. E ele é um piloto que ele sabe escalar pelotão como poucos. É surreal. Você olha, ele tá no fundo, você pisca, ele tá lá na frente, assim. É absurdo. É absurdo como ele consegue escalar pelotão com uma facilidade que é impressionante. Na Fórmula E, ele tem uma história muito de entra e sai, como eu já falei, né? Ele participou de uma única corrida na segunda temporada, substituindo o Antônio Félix da Costa. Depois, ele entrou no meio da sétima temporada no lugar do Daniel Abt. E aí, ele fez a sétima temporada de maneira completa, saindo no final da sétima temporada por conta da saída da Audi. E agora ele tá fazendo o retorno dele na temporada aqui de 2023, mas ele tem muito desse entra e sai. O melhor resultado dele no campeonato de pilotos foi o 13º lugar que ele conquistou na sétima temporada. Ele tem um total de 107 pontos e ele já correu pela equipe Aguri e pela equipe Audi Abt, que agora é só Abt, né? O Rast é conhecido pela carreira dele dentro da Porsche Super Cup em diversas categorias de GT. Ele ainda tem bastante título dentro desse tipo de competição. Ele levou o título da Porsche Super Cup em 2010, 2011 e 2012, sendo o vice-campeão em 2009. Já no GT Masters, né, ele acabou sendo campeão em 2014 e também ele foi vice-campeão da Copa do Mundo de GT da FIA em 2015. Em 2016, ele ficou em segundo lugar nas 24 horas de Le Mans na classe LMP2. E, dentro da DTM, o Rast levou o título em 2017, 2019 e 2020, sendo vice-campeão em 2018 e ficando em terceiro lugar em 2022. O Jake Hughes, ele é um piloto britânico, ele tem 28 anos e ele está fazendo a sua estreia agora na Fórmula E em 2023. O Jake Hughes é muito interessante porque ele já tem uma relação com a Fórmula E já faz um tempo, né? Ele trabalha muito no desenvolvimento, como piloto reserva e tudo mais. E assim, ele basicamente decidiu seguir carreira na Fórmula E agora. Já no histórico aqui do Jake Hughes, né? Ele venceu a BRDC Fórmula 4 em 2013. Em 2015, ele foi vice-campeão da Fórmula Renault 2.0 Alps e disputou a Fórmula 3 europeia em 2016 e 2017, sendo que seu segundo ano ele ficou em quinto lugar. E ele foi vice-campeão da Fórmula 3 asiática em 2018. Em 2019, Jake teve passagens pela FRECA e pela Fórmula 3, onde ele ficou em sétimo lugar. No período de 2020 e de 2021, o Jake ele ficou migrando entre a Fórmula 2 e a Fórmula 3, substituindo pilotos que se lesionavam, né? Como ele era um piloto que não tinha muito dinheiro, ele não tinha muito recurso financeiro, era muito difícil para ele conseguir bancar uma temporada inteira. Então ele sempre entrava para substituir, né, esses pilotos, mas mesmo assim ele conseguiu conquistar algumas vitórias dentro da Fórmula 3 durante esse período. Em 2021, o Jake se tornou a reserva da Mercedes e da Venturi na Fórmula E. E em 2022 ele assumiu o posto de piloto reserva em tempo integral da Venturi. Ainda em 2022, ele competiu na Fórmula 2, mas ficou de fora das etapas na França e na Hungria após testar positivo para a Covid-19. Nesse período, ele foi substituído pelo piloto David Beckman, que acabou assumindo o seu lugar definitivamente a partir da etapa de Spa-Francorchamps, porque o Hughes decidiu deixar a Fórmula 2 para focar na Fórmula E, que ele já estava trabalhando no desenvolvimento do Gen 2 e ele achou que seria mais viável e ele deixou a Fórmula 2 para seguir carreira na Fórmula E, que é onde ele está com foco hoje em dia. Então é isso. Chegamos aqui no final dessa saga falando das equipes dos pilotos da Fórmula E. Se você tá perdido, ai meu Deus, como é que funciona a Fórmula E? Tô perdido, ainda não sei muito bem. A gente recomenda que vocês vão até o canal da Renata Corrêa, eu vou deixar aqui na descrição. Ela tem diversos vídeos falando sobre
o Gen 3 sobre essa nova temporada. Ela também tá fazendo uma série de vídeos mais curtos explicando sobre a Fórmula E. Então lá tem explicando como é que é o campeonato, o formato, como é que funciona a classificação. Então assim, vale muito a pena conferir os vídeos dela, além de tudo que ela é uma grande referência. Então é o melhor lugar para vocês conseguirem informações sobre a Fórmula E. No mais, assim, eu agradeço muito, muito, muito mesmo pelo apoio de todo mundo. A gente só tá entrando aqui no YouTube graças ao apoio das pessoas ao nosso trabalho no podcast, ao trabalho que a gente entrega no site. E aí temos um longo ano de 2023, vai ter bastante conteúdo aqui do YouTube também. Então, assim, muito, muito, muito obrigada pela força que vocês dão pro nosso trabalho. A gente espera poder evoluir, poder melhorar o equipamento, poder melhorar a qualidade das coisas aos poucos. Mas como foi falado, né, a gente trabalha com aquilo que a gente tem. Então, assim, muito, muito, muito obrigada de verdade, de coração, pelo apoio de vocês. Siga a gente nas redes sociais e até a próxima!